O que faz de um homem brasileiro, bonzinho, trabalhador, atencioso e muito calmo a se tornar um monstro? E ele se tornou um assá, infelizmente, aqui no Japão. ブラジルへの代理処罰で初めての判決です。静岡県浜松市の強盗殺人事件で、ブラジルの裁判所は日系ブラジル人の男に対し、禁錮34年5ヶ月の判決を言い渡しました。判決を受けたのは日系人のアルバレンガ・ジョゼ・はじめ被告です。Olá pessoal, eu sou o Júlio, eu falo aqui da cidade de Tóquio, eu conto os casos que ocorrem aqui no Japão em geral. Eu faço esse canal com a Julie está em todas aqui, tá? E também está lá no Instagram, então por favor, sigam a gente também lá no Instagram e na concorrente que começa com Ti e termina com Tó. Então vamos lá ao caso de hoje, mas sem antes, né pessoal, vou pedir a ajuda de vocês para colocar um comentário ou um like aqui nesse vídeo, porque o YouTube ele só tá mandando os vídeos para as pessoas que comentam ou as pessoas que curtem. E outra coisa, pessoal, para quem não assistiu o nosso vídeo passado, né, a gente já falou várias vezes aqui, mas é bom relembrar que a gente adotou, quer dizer, eu adotei, né, eu, o Fabrício, a Alessandra e também o Edivan lá do canal da China. A gente vai começar a ajudar o lar, que é o Lar de Vitória, lá em Manaus, né? Então, quanto mais vocês curtirem, mais comentarem, mais vai poder ajudar esse Lar de Vitórias. O porquê? A gente resolveu apadrinhar, então uma parte da monetização que a gente vai ganhar aqui no YouTube, a gente vai mandar lá para os Lar de Vitórias, que cuida de várias crianças com síndrome de Down, crianças especiais, né, que tem as mães que cuidam dos filhos por período integral, porque a criança geralmente ela é especial, ela não pode ficar sozinha. A mãe precisa acompanhar ela nas fisioterapias e nos tratamentos. Então, como é um lar que tá precisando muito de ajuda, a gente resolveu dar uma forcinha para eles, né? Então, o Fabrício vai colocar o Pix aqui do lado, né? Quem mora aqui no Japão quiser comprar o número da rifa, né, que eu tô fazendo, valendo os tratamentos do salão ou em produtos, né? Para quem mora longe de Tóquio, quiser receber os produtos, ou quem quiser doar, eu vou deixar o número da minha conta bancária que vocês depositam, né? Quem quiser, né? Ou manda um Pix diretamente para o Lar de Vitórias. Então, sem mais delongas, vamos lá ao caso de hoje. E ela nunca mais saiu daquele apartamento. Esse caso ocorreu no dia 21 de novembro de 2005, no estado de Shizuoka, na cidade de Hamamatsu. Eu fui uma das últimas pessoas que teve o contato com o brasileiro Humberto, no Japão. Humberto, ele tinha uma namorada que se chamava Fulana. Fulana, na época que eu conheci ela era uma brasileira que veio para o Japão com um sonho de abrir uma creche no Brasil e terminar os seus estudos no Brasil. O que seria, ela iria juntar o dinheiro no Japão para efetuar esse sonho. E o meu contato com a Fulana foi que a Fulana resolveu estudar massagem estética na minha escola que eu tinha na cidade de Hamamatsu. A Fulana, ela queria ter uma segurança a mais, então ela queria ter uma profissão a mais. E com esse dinheiro do curso de massagem ou da profissão de massagem que ela iria fazer futuramente, ela queria ter uma profissão a mais para poder ter a segurança que ela iria conseguir abrir a sua creche no Brasil. Os planos da fulaninha era que assim que ela começasse a abrir a sua tão sonhada creche no Brasil, com certeza ela não teria o número de crianças para poder continuar
a abastecer a sua creche. Então ela resolveu, nas suas horas vagas, efetuar massagens estéticas para outras pessoas, para ter um outro tipo de renda para complementar o seu orçamento, para poder manter a creche até o seu negócio ficar bem conceituado e ter bastante crianças. A fulana, ela ia todos os domingos na escola. Eu era o professor dela. Ela ia todos os domingos das 1 às 17 horas na minha escola. E todos os domingos, a fulana, ela trazia o seu noivo, ou Humberto, de modelo para as manobras de massagem e também para modelo de massagens lá na escola onde eu trabalhava. Lá na cidade de Hamamatsu, em uma parte que tem um famoso riozinho, onde tem alguns salões brasileiros de cabeleireiro e também tem alguns pontos comerciais de brasileiros, havia um restaurante japonês que se chamava Epinaro. O Epinaro era um tipo de restaurante que servia pratos diversificados na minha época, em 2005. Esse restaurante Epinaro era do lado de um pequeno hotel e bem próximo desse hotel que existia esses salões de cabeleireiros brasileiros, e atrás do Epinaro havia um ponto comercial brasileiro. Na minha época que eu morava nessa cidade de Hamamatsu, nessa rua onde havia esse restaurante Epinaro, haviam poucos restaurantes naquele local. Eu tinha ido uma certa vez nesse restaurante Epinaro. O menu desse restaurante tinha vários pratos diversificados. O grande problema é que nem tudo que tinha no menu tinha no dia. Eu acho que o cozinheiro do restaurante só comprava os alimentos que ele gostava de fazer, ou que ele achava que seria o prato que haveria mais pedido naquele dia. Nesse dia que eu fui nesse restaurante Epinaro, eu pedi um prato que tinha no menu, mas o cozinheiro disse que naquele dia não tinha aquele prato. Aí eu pedi um outro prato do menu e ele falou novamente que não tinha. E na minha terceira tentativa de um outro prato do menu, ele falou: ah, esse tem, eu consigo fazer para você. E ali eu percebi que o cozinheiro daquele restaurante, ele não tinha os materiais suficientes para fazer todos os pratos que tinham dentro daquele menu do seu restaurante. No Epinaro tinha na época 3 cadeiras que dava para um balcão, e atrás do balcão era onde o cozinheiro servia os pratos. E também tinha 3 mesas dentro do restaurante, perto da porta de entrada. Tinha alguns mangás em uma certa prateleira e também tinha um porta-revista do lado dessas mesas do restaurante. E eu lembro que também tinha alguns pôsteres de cerveja na parede e também tinha alguns pôsteres de vinho na parede. E nesse restaurante eu vi que somente o cozinheiro trabalhava nele. E no fundo do restaurante, perto do banheiro, tinha uma escada. E provavelmente essa escada dava para o segundo andar de uma casa que provavelmente era do cozinheiro. Na hora que eu vi aquela escada, eu pensei, eu acho que o dono do restaurante, o cozinheiro, ele deve ser o dono e mora no segundo andar do restaurante. No restaurante também tinha vários vinhos. O dono daquele restaurante, eu achava que ele também cozinhava alguns aperitivos para servir com aqueles vinhos que tinha dentro do restaurante, para poder complementar a venda do seu negócio. Nesse intervalo que eu estava comendo o prato que o cozinheiro trouxe para mim, infelizmente não entrou ninguém naquele restaurante, sendo que era domingo à tarde para a noite, e domingo à tarde para a noite geralmente é o horário do pico, né, onde todo mundo sai para jantar no Japão. E nesse restaurante não aceitava cartão de crédito, somente dinheiro. Eu ainda lembro
naquela época que eu estava comendo aquele prato que o cozinheiro trouxe para mim, eu ouvia o som de alguns brasileiros cantando no karaokê na rua a música Campai. Como eu falei agora há pouco, esse restaurante era bem atrás, onde tinha um rio, e do lado desse rio havia uma loja brasileira onde vários brasileiros costumavam cantar karaokê na frente desse rio. No dia 21 de novembro de 2005, o nosso autor, o Humberto, ele veio no salão para receber uma massagem. Eu lembro muito bem que ele falou que ele tinha vindo receber uma massagem, mas não como modelo, como ele sempre vinha. Ele iria pagar a massagem com o seu dinheiro, já que a sua namorada fulana já tinha ido embora para o Brasil. E ele tinha falado para mim que em breve ele e a fulaninha iriam se casar. E nesse dia o Humberto, ele estava com um olhar meio triste e meio vazio. E eu fiz a massagem nele, ele pagou e foi embora. E lá do local onde eu trabalhava no salão, o Humberto foi para o restaurante Epinaro. Era em torno das 17 horas de um domingo. Na minha opinião, o Humberto ele deve ter entrado naquele restaurante Epinaro querendo comer um prato que estava naquele menu. Mas o cozinheiro ele não tinha os produtos para produzir o prato que o Humberto queria comer. E eu acho que o Humberto ele não estava no seu dia bom, e tem a possibilidade do Humberto ter achado que o cozinheiro não efetuou o prato por ele ser um brasileiro. Segundo a polícia de Hamamatsu, o Humberto pegou o cozinheiro, 57 anos, e fez isso aqui nele. Foi para o céu. E logo em seguida, o Humberto, ele tomou vários vinhos que estavam lá dentro do restaurante Epinaro. Ele abriu a caixa registradora do restaurante e tirou 40 mil ienes, em torno de 450 dólares. Depois do Humberto ter tomado os vinhos, ele pegou várias revistas e jornais que tinham ali no porta-revista do restaurante, abriu o cano de gás da cozinha e acendeu um isqueiro e saiu correndo daquele local do restaurante Epinaro. Mas graças a Deus o restaurante não pegou fogo. No dia que ocorreu tudo isso, no segundo andar, seus filhos estavam no segundo andar daquele restaurante. A família nem imaginava o que estava ocorrendo no primeiro andar daquela casa onde tinha o restaurante Epinaro. O Humberto era um Nikkei brasileiro que trabalhava em uma empresa de cosméticos e produtos de beleza, e essa empresa também mexia com telefonia e vendia passagens de avião para o Brasil. E no dia 26 de novembro de 2005, 5 dias após o nosso caso ter ocorrido, Humberto conseguiu fugir para o Brasil. Ele conseguiu ficar foragido por muito tempo no Brasil. Após 12 anos, no ano de 2017, Humberto foi preso. ブラジルへの代理処罰で初めての判決です。静岡県浜松市の強盗殺人事件で、ブラジルの裁判所は日当殺人罪の量刑は30年が最高で、禁錮34年5ヶ月の判決は死刑がないブラジルの法律では非常に厳しい。 E ele foi julgado no Tribunal de Minas Gerais. O Humberto ele pegou 35 anos e 5 meses de cadeia no estado de Minas Gerais. Foi o primeiro caso de um brasileiro que cometeu um crime no Japão e foi julgado no Brasil. A família do cozinheiro efetuou vários protestos na cidade de Hamamatsu, tentando trazer Humberto de volta para o Japão, mas infelizmente não conseguiram trazer Humberto de volta para o Japão. Mas a família ao menos conseguiu lutar
para que Humberto fosse condenado, ao menos no Brasil. Perdeu a sua vida, onde ele plantou vários sonhos. E ele teve o desejo de produzir vários pratos deliciosos para os seus clientes, mas infelizmente tudo isso foi destruído por causa de um brasileiro bonzinho que se tornou um monstro. A fulana, a noiva do Humberto, ela estava muito feliz por ter encontrado a sua alma gêmea aqui no Japão, o homem da sua vida. O sonho da fulana era casar com Humberto e construir a sua creche. Mas infelizmente eu não tive mais informações sobre a fulana. Provavelmente a fulana deve ter sofrido muita pressão da polícia brasileira e também da polícia do Japão. Tomara que a polícia do Brasil consiga punir também o Anderson Barbosa, que acabou tirando a vida da Manami e da sua filha Ririe. E ele também fugiu para o Brasil. Quem não assistiu o nosso caso, o Fabrício vai colocar aqui do lado, por favor, assistam. Então, pessoal, esse foi o caso de hoje. Pessoal, a Júlia está cansada, ela não quer aparecer. Então, muito obrigado por vocês que chegaram até aqui. Eu estarei postando outros casos de outros brasileiros que cometeram casos aqui no Japão e fugiram para o Brasil. Pessoal, não deixe, por favor, de comentar aqui embaixo, tá? Comente, dê um like e também mande um pix de qualquer valor para o Lar de Vitórias. O Fabrício vai colocar aqui do lado. Eu também estarei postando aqui embaixo no vídeo para vocês, tá? E até o próximo caso. Muito obrigada e sayonara!